Bem-vindos. Hoje, hum, hoje temos em mãos um livro que nos propõe uma viagem muito particular. Chama-se Evangelho Comentado segundo Lucas, do Aloísio Fontes. E a promessa do autor é mergulhar no que ele chama de o Evangelho da ternura e da cura moral. Confesso que essa ideia de cura moral me intrigou logo de cara. A tese central é apresentada de uma forma muito poética, sabe? O autor diz que o Evangelho de Lucas é o cântico da compaixão divina. Quer dizer, não é só um registro histórico, mas o retrato de um Cristo que, nas palavras dele, se inclina sobre a dor humana para curá-la com amor. É uma abordagem que parece ir direto ao coração. Sim, e é fundamental a gente perceber a lente através da qual o autor faz essa leitura. Não é uma análise, digamos, teológica tradicional. O que torna este livro diferente é que ele analisa tudo pela perspectiva da doutrina espírita. E para quem não está familiarizado, isso significa que cada história, cada cura, cada parábola é interpretada sob a ótica da evolução da alma. Através de múltiplas existências, certo? Exato. A reencarnação, a lei de causa e efeito, tudo isso está no pano de fundo. Portanto, a nossa missão aqui vai ser explorar como essa perspectiva transforma narrativas que todo mundo acha que conhece. Vamos tentar entender como esses conceitos destacam a misericórdia e a compaixão não como sentimentos abstratos, mas como as ferramentas para essa tal cura moral de que o livro fala. Ok, vamos lá. O que me chamou logo a atenção foi como o autor desenha o perfil de cada evangelista. Ele argumenta que, se Mateus nos apresenta o Cristo da justiça Sim. e Marcos nos mostra o Cristo da ação, a grande missão de Lucas é revelar o Cristo da misericórdia. É uma distinção muito boa. E essa misericórdia não é para todos da mesma forma. O livro deixa bem claro que este é o evangelho dos aflitos, dos esquecidos, Exato. das mulheres, que tinham um papel secundário na época, dos pecadores públicos, dos cobradores de impostos, Dos samaritanos? basicamente de toda a gente que a sociedade e a religião formal daquele tempo consideravam, sei lá, impuros ou perdidos. Lucas parece dar voz a quem não tinha, né? Exatamente. E é aqui que a interpretação espírita se torna a chave de leitura para todo o livro. Sob essa ótica, os famosos relatos de cura de Jesus ganham uma dimensão completamente nova. O autor defende que não devemos lê-los como meros milagres físicos, mas como profundos símbolos do processo de evolução da alma. A verdadeira cura que está acontecendo é sempre a cura moral, a cura do espírito. Então, quando a gente lê no livro sobre Jesus curando um cego, a interpretação aqui é que ele não está só devolvendo a visão física, mas abrindo os olhos da alma para uma nova realidade. É isso? É precisamente essa a ideia. O livro usa exemplos muito claros. A lepra, por exemplo, que obrigava ao isolamento social, é vista como um símbolo das nossas paixões descontroladas. Como o orgulho, o egoísmo. Isso, o orgulho, o egoísmo, o vício, tudo aquilo que nos isola dos outros e de nós mesmos. A cura da lepra é a libertação dessas amarras morais. E a cegueira? A cegueira é interpretada como a ignorância espiritual. É a incapacidade de ver para além do mundo material, de perceber as verdades mais profundas da vida. A cura da cegueira é o despertar da consciência. Faz sentido. E o exemplo máximo, claro, é a ressurreição, que, nessa leitura, não é apenas sobre reanimar um corpo físico, mas simboliza o grande despertar do espírito para a imortalidade, para a vida maior que continua. O foco está sempre nessa jornada interior. Ok, se a cura é moral e simbólica, então as parábolas devem ser tipo um manual de instruções para essa cura, certo? Como é que o autor aborda uma das mais conhecidas, a do bom samaritano? A maioria de nós vê como uma lição sobre ajudar o próximo e ponto. Sim, mas o livro aprofunda isso, mostra que é uma lição sobre o que é o amor universal, o amor que quebra todas as barreiras. E o fascinante é a análise simbólica que ele faz de cada elemento. O homem caído na estrada não é só um indivíduo, ele representa a própria humanidade, ferida no seu orgulho, caída nas suas dificuldades morais. E os que passam por ele? O sacerdote, o levita? Eles simbolizam a religiosidade vazia, representam a fé que virou só um conjunto de rituais, de regras, de aparências, mas que perdeu o essencial.
a capacidade de sentir a dor do outro. Exato, eles cumprem a letra da lei, mas o coração está fechado. O samaritano, que era desprezado pelos judeus, é quem encarna a verdadeira religião, a do coração. Ele age por pura compaixão, sem perguntar quem é aquele homem ou o que ele fez para merecer ajuda. Certo. Mas aqui é que fica realmente interessante. O autor analisa os gestos do samaritano. Ele usa azeite e vinho para tratar as feridas. Espera aí, isso é incrível. A maioria das pessoas, e eu me incluo, sempre pensou que o azeite e o vinho eram... O kit de primeiros socorros da época, né? Exato, era o que tinha à mão. Pois é. Mas o livro transforma isso em ferramentas espirituais. O autor interpreta o azeite, que suaviza e alivia a dor, como o símbolo do consolo, da ternura, da bondade que conforta a alma. Uau! E o vinho, que era usado para desinfetar, que arde, mas cura, simbolizaria a verdade, o conhecimento espiritual que por vezes pode ser duro de aceitar, mas que nos fortalece e nos desperta para a realidade. Nossa, essa é uma camada de significado que muda completamente a parábola. Não se trata só de ajudar fisicamente na beira da estrada. É sobre curar a alma com consolo e verdade. É exatamente essa a proposta do livro. Ele pega elementos que a gente considera mundanos e revela a sua função espiritual. A cura oferecida pelo samaritano é completa. Ele cuida do corpo, mas oferece também os elementos para a cura da alma. Seguindo essa linha, imagino que a análise da parábola do filho pródigo seja igualmente profunda. O autor a considera a expressão máxima do amor divino, uma espécie de resumo da jornada da alma. Sim, é talvez a análise mais comovente do livro. A parábola é vista como um retrato perfeito da lei de causa e efeito, um dos pilares da doutrina espírita. A partida do filho mais novo pedindo a herança é o exercício do livre-arbítrio. É a alma dizendo: eu quero viver as minhas próprias experiências, cometer os meus próprios erros. E o sofrimento que ele encontra quando acaba cuidando de porcos não é um castigo de Deus. Dizendo: olha, esse caminho de egoísmo e de prazeres materiais leva ao vazio. Então a dor vira um professor. O grande mestre. É ela que o faz cair em si e decidir voltar. O retorno não é motivado pelo medo do castigo, mas pela saudade da casa do pai, pelo reconhecimento do erro. É o início da reparação. É fascinante porque a gente tende a focar sempre no filho que se perdeu. Mas o livro parece dizer que o irmão mais velho, o perfeito, também estava perdido, só que de outra forma. Como é que o autor descreve essa distância dele? Esse é um ponto crucial da análise. O irmão mais velho representa o orgulho disfarçado de virtude. Ele cumpre todas as regras, trabalha duro, nunca desobedeceu ao pai. Mas quando o irmão regressa, ele não consegue sentir alegria. Sentir raiva, né? Inveja, um senso de injustiça, não geograficamente, mas pela frieza do coração. Ou seja, ele estava fisicamente em casa, mas emocionalmente e espiritualmente estava tão ou mais longe do que o irmão que partiu. Precisamente. Ele representa a justiça sem amor, a virtude sem misericórdia. Ele não entende que a alegria do pai não é sobre premiar o erro, mas sobre celebrar o retorno, a recuperação de quem se tinha perdido. De certa forma, o desafio do irmão mais velho é ainda mais sutil e difícil. Curar-se do seu próprio perfeccionismo e da sua incapacidade de perdoar. Essas parábolas são, de facto, muito ricas em simbolismo. Mas são histórias. O livro mostra algum exemplo de alguém que viveu essa transformação na vida real? Um caso prático? Sim, e o exemplo principal que o autor usa é a história de Zaqueu, o cobrador de impostos. É apresentado como o caso de estudo perfeito da renovação pela fé em ação. Zerabi, eu sempre vi a parte de Zaqueu subindo na árvore como um detalhe pitoresco, quase cômico. Um homem rico e baixo fazendo aquilo para ver Jesus. Mas o livro vê isso como um esforço interior. Isso muda tudo. Muda completamente. O autor interpreta esse gesto como algo profundamente simbólico. Não é só um ato físico, é a alma de Zaqueu, consciente da sua pequenez moral, fazendo um esforço ativo para se elevar, para ver além da multidão de preconceitos e das suas próprias limitações. É o primeiro passo da transformação. Exato. É o desejo sincero de ver o Cristo.
E Jesus repara nesse esforço, no meio de toda aquela gente. E vai até ele. Sim. E a partir daí, o ponto central da análise é a ideia de transformação moral pela reparação. O arrependimento de Zaqueu não é um sentimento passivo de culpa, é uma ação concreta e imediata. No meio da sua própria casa, na presença de Jesus, ele se levanta e faz uma declaração pública. Ele diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo o quadruplicado. Exatamente. Então é quase como uma contabilidade espiritual. A ação errada, a fraude, criou um débito. E a reparação não só paga a dívida, como zera o balanço e traz paz. É isso. É uma ótima analogia. Na visão espírita que o livro apresenta, a reparação é fundamentalmente libertadora. O erro praticado pesa na consciência como uma dívida. O ato de reparar, de corrigir o mal, não só devolve a dignidade à vítima, mas redime e pacifica a alma de quem errou. É uma justiça educativa, não punitiva. Sempre educativa. O objetivo é sempre o aprendizado e o crescimento. E talvez o detalhe mais bonito de toda a história, que o autor sublinha, é que Jesus não exige nada disso. Ele não diz: Zaqueu, para eu entrar na tua casa, tens de devolver o que roubaste. Ele simplesmente oferece a sua presença. E a decisão de reparar nasce espontaneamente. Espontaneamente do coração de Zaqueu, como um fruto natural do encontro com o amor e a aceitação incondicional de Jesus. É a presença do amor que inspira a justiça e não o contrário. Depois de percorrermos destes exemplos, fica claro que a proposta do livro é apresentar este texto não como uma relíquia histórica, mas como um manual vivo e, bem, surpreendentemente atual para a nossa própria cura interior. A mensagem que parece unir tudo é que a ternura e a misericórdia não são sinais de fraqueza, mas sim as mais poderosas forças transformadoras do universo. Sem dúvida, é essa a síntese. E para fechar, o autor nos deixa um pensamento muito provocador no epílogo do livro. Ele afirma que o evangelho não termina na escritura, ele renasce em cada gesto de luz. Que bonito isso. E acrescenta que ele continua no coração humano. Essa ideia de que a história não acabou, de que ela continua a ser escrita através de nós, levantou uma questão final para a nossa reflexão. Se, como sugere o autor, o Evangelho continua a ser escrito nos nossos corações, que gestos cotidianos, por mais simples que pareçam, se tornam a continuação silenciosa destas histórias de compaixão, perdão e reencontro?